Bom dia a todos, bem-vindos à teleconferência de resultados da Ourofino S.A. do terceiro trimestre de 2025. Sou Marcelo, sou o CFO da companhia e junto com o Kleber Gomes, o nosso CEO, nós vamos nessa teleconferência trazer os principais destaques da companhia nesses primeiros 9 meses do ano, bem como no terceiro trimestre, falar um pouco dos resultados financeiros, como foi a performance das unidades de negócio, a geração de caixa, como está a nossa estrutura de capital. E, ao final dessa sessão, teremos um espaço para perguntas e respostas. E, para essa primeira parte da nossa teleconferência, eu vou passar a palavra para o Kleber, que vai iniciar falando de destaque dos principais eventos e lançamentos desse trimestre, que suportaram um crescimento relevante da companhia. Então, Kleber, bom dia. Passo para você a Gente, bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Só para confirmar? Então tá jóia. Bom, a gente caminhando para o final do ano, né? Estamos aqui divulgando nossos resultados do terceiro trimestre. O ano tem sido um ano bastante positivo, né? Um ano de crescimento, de lançamentos de produtos, de reconhecimentos importantes, fruto do trabalho que a gente vem desempenhando, né, nessa gestão. Trimestre em si, nós tivemos um crescimento bastante forte, né? Um crescimento de 26% na receita, e um crescimento de 30%, por exemplo, no nosso EBITDA também no trimestre, então mostrando aí de uma boa diluição também de despesas. E no acumulado nós estamos aí com crescimento tanto de receita quanto de EBITDA, né, na casa de 20%. Então, a gente entende que o ano tem sido um reconhecimento de todo o trabalho que tem sido feito, como eu coloquei anteriormente, e também tem sido um ano bastante impulsionado pelo nosso trabalho de mais longo prazo, principalmente voltado ali para pesquisa e desenvolvimento, né? O ano passado, como vocês sabem, nós lançamos 7 produtos importantes. Esse ano a gente já, na verdade, lançou 4 e ainda tem mais 2, lançamentos um pouco menores ainda para o final do ano. Então a gente vê que é um momento de colher frutos de pesquisa e desenvolvimento desde o ano passado. Esse ano nós estamos falando, ainda faltou aqui na apresentação um produto extremamente importante, que foi o primeiro que nós lançamos no ano, que é a vacina de imunocastração, a nossa Linvac, né, que a gente sempre fala, hoje praticamente a segunda do mundo, é uma tecnologia que ficou na mão de um único player por muitos anos, por décadas, e a gente conseguiu, com nossos cientistas aqui do Brasil, com toda a nossa força de P&D, trazer essa opção para o mercado e que tem sido bastante importante. A gente já tem um market share apenas com um ano, bastante considerável com a vacina com a Linvac. Também, depois na sequência, né, nós tivemos ali, fruto de uma aliança estratégica, isso está no nosso propósito de imaginar a saúde animal, está no nosso propósito de conectar com o mundo. Nós trouxemos o Boosting, que é um produto que aumenta muito a produtividade leiteira no país. É um produto grande. Infelizmente, tivemos ali um problema na produção do produto na Coreia. A fábrica teve um incidente, vocês sabem também, já comentei antes. Então, mas a partir do ano que vem, a gente deve ter um volume bastante significativo. E é um produto que vai ser um produto muito grande e que, além de tudo, abre muitas portas para toda a nossa linha de leite. Então, a gente está muito feliz com o produto. E agora, né, mais recente, no segundo trimestre ali, né, no trimestre, né, nós lançamos o Nexlaner. O Nexlaner é o nosso produto carrapaticida, mosquicida, né, tudo que a gente fala de parasitas externos, à base de Fluralaner, segundo produto na categoria no mercado, e que o lançamento foi um sucesso, e a gente já tem colhido bons frutos. E aí, seguindo na mesma também, né, um desenvolvimento interno, um produto que não é igual ao produto que está no mercado, é um produto diferenciado, formulações diferenciadas e que a gente está muito satisfeito com o resultado que os nossos cientistas de pesquisa e desenvolvimento trouxeram também para esse produto e essa solução para o mercado. E agora, mais recente, né, nós tivemos o lançamento do Wellpet. O Wellpet nos dá a possibilidade de acessar o maior mercado veterinário em geral, não estou falando só de animais de companhia, mas é um mercado que responde, falando de animais de companhia, por aproximadamente 1/3 do total.
é o nosso ectoparasiticida, né, à base de fluralaner também, uma molécula já conhecida no mercado, comprovada de eficácia incrível, como, né, foi usado para bovinos, mas também um produto totalmente diferente daquilo que tem no mercado, também de desenvolvimento da nossa base de pesquisa e desenvolvimento, um comprimido que traz uma proteção maior do que os produtos da sua categoria, que geralmente estão falando ali de 32, 37, a gente vem protegendo os animais com 45 dias. É um comprimido, é diferente um pouquinho do produto, mas altamente palatável. Os cães adoram esse comprimido, não tem esforço nenhum para administrar, então por isso que a gente está falando muito que é um passe livre para diversão, né? A gente está ali, o cachorro pode se divertir, pode ir para a água, pode ir para o campo, pode ir para a rua e vai estar protegido. Traz uma eficácia altíssima durante 45 dias. É muito rápido o mecanismo de ação, então já em 2 horas a gente já está com picos plasmáticos importantes, ou seja, os carrapatos e pulgas eventualmente nos animais já começam a morrer em 2 horas. O produto foi lançado no finalzinho de setembro, então a gente tem muita coisa para fazer ainda no ano, mas já traz uma ajuda. A gente sabe da força desse produto, inclusive para puxar a linha. Já está com uma penetração de mercado, mesmo ter sido lançado recente, bastante boa. Mas esse produto aqui tem tudo para ser um best-seller do Orofino e que vai colocar o Orofino Pet, a nossa unidade de animais de companhia, num outro patamar, tá? Então, isso é reconhecimento desse trabalho que a gente faz de pesquisa e desenvolvimento, com mais de 100 pesquisadores, mestres, doutores, que olham para um P&D local, que fazem produtos diferenciados, não são cópias de nenhum produto, são tecnologias proprietárias da Urfino, são tecnologias que a gente desenvolve pensando muito diretamente como solucionar melhor os problemas dos nossos clientes, né? Então, estamos felizes, esse produto vai ter uma campanha de marketing bastante agressiva, a gente está trabalhando muito a mídia, porque é um produto mais voltado para os consumidores finais, né? A embalagem, como vocês estão vendo aqui, ficou linda, é diferenciada no mercado, tem mecanismo de proteção que os concorrentes não têm. Esses comprimidos que vocês estão enxergando aqui nas embalagens, eles são o tamanho real do comprimido, então veja que eles são bastante pequenininhos, muito fáceis de administrar. Então, de fato, o El-Pet é um passe livre para a diversão dos tutores e dos seus animais de companhia. E como reconhecimento, né, desse trabalho que a gente tem feito em pesquisa e desenvolvimento, a gente tem a honra e o orgulho de mencionar que a FINEP, né, que é a Agência de Fomento do Ministério de Ciência e Tecnologia, voltou, depois de muito tempo sem executar, a ter seu programa de premiação das melhores empresas, das empresas mais inovadoras do país. O programa esse que o Orfino já tinha ganho no passado, na categoria Grande Empresa, e agora nós tivemos já uma fase regional para eleger as empresas mais inovadoras do país, e nós fomos reconhecidos pelo Prêmio FINEP de Inovação na categoria da Regional Sudeste. Então, isso mostra, de fato, que o nosso P&D é bastante robusto. A gente agradece muito a FINEP, que é um grande apoiador da companhia nesse sentido, e os frutos estão colocados aqui, né? Então, se a gente somar os produtos nos últimos 12 meses, nós estamos falando de 8, se eu voltar um pouquinho mais nos últimos 2 anos, né, para 24 e 25, a gente já está falando de 12, 13 produtos já colocados no mercado em 2 anos. Então é muito legal, muito bacana. A empresa continua extremamente saudável do ponto de vista financeiro, caixa robusto, endividamento de qualidade, de longo prazo, e então os resultados eles falam por si, mas a gente quer mais. O quarto trimestre é um trimestre importante, a gente quer continuar crescendo fortemente, colhendo mais frutos desses lançamentos, né, que estão apenas no começo. Então, a gente vê um horizonte estratégico muito importante. Queria também mencionar rapidamente, né, que a Urfino, nós concluímos o nosso estudo de planejamento estratégico para os próximos 5 anos. A gente tem metas ousadas, de maior penetração, de maior profundidade na América Latina, e também, né, de expansão de portfólio. Mas eu vou deixar isso para a gente comentar num próximo call, em outro momento, para não tomar todo o tempo, mas dizer que todo o trabalho que a gente faz ele está pautado numa boa estrutura de planejamento, numa visão de crescimento sempre sustentável
de saudade, de parte financeira muito sustentável também. Então, em termos gerais, a gente entende que a missão está sendo cumprida, mas a gente quer mais, a gente precisa fazer a Ouro Fino uma das líderes do mercado de fato, e a gente tem esse planejamento para frente. Vou voltar a palavra para o Marcelo vai fazer todo o detalhamento da parte financeira, e depois eu volto para estar disponível aqui para as perguntas e respostas. Por enquanto, obrigado a todos. Obrigado, Kleber. Bom, eu volto para trazer um detalhamento, então, do nosso resultado financeiro. O Kleber já trouxe os principais destaques. É um trimestre que se caracteriza por um crescimento bastante relevante da receita, mas um crescimento que vem acompanhado também de expansão de margem, boa liquidez, né, e geração de caixa operacional positiva, né. Trazendo aqui o resultado acumulado, né, dos primeiros meses, eu começo trazendo uma DRE bastante resumida, mas traz uma panorama geral de como nós fechamos tanto o trimestre comparado a 24, mas também olhando para o período acumulado. Crescimento da companhia no terceiro trimestre de 26,2%, então um crescimento bastante relevante, todas as unidades de negócio cresceram nesse período. Tivemos uma expansão de margem EBITDA, que cresceu na casa de 30,6%, e o lucro líquido cresce 29,3%. Temos uma ligeira pressão na margem bruta do primeiro trimestre, mas como o Kleber comentou, isso decorre da alavancagem de parcerias, principalmente na distribuição de produtos. A distribuição tem uma margem relativamente inferior aos custos de linha. Por outro lado, essa alavancagem de vendas traz uma diluição de despesas que traz, por outro lado, um incremento de lucro operacional e margem de contribuição. Então, percebam que crescemos 26% em receita e 30% em EBITDA, resultado dessa alavancagem operacional que dilui as despesas fixas. O acumulado de 9 meses, crescimento também muito relevante, 18,7% de crescimento, expansão de lucro bruto acima da receita, né, e de EBITDA também acima de lucro bruto, crescendo 20,1%, com o lucro líquido crescendo 14%, marginalmente 10% da receita líquida. O lucro líquido desse ano ele tem um componente de menor receita financeira em função de uma devolução de dividendos na forma de capital que nós fizemos para os acionistas, mas a companhia mantém aí as margens relativas de 10% de lucro líquido sobre a receita. Trazendo essa visão para as unidades de negócio, né, olhando com mais detalhe, tanto para a margem quanto para o lucro das unidades, vou passar aqui para o próximo slide. No resultado consolidado, só uma visão mais de longo prazo, então 26,2% de crescimento no trimestre e 18%. Observe que a companhia tem crescido de forma constante nos últimos trimestres e entregamos os 9 meses de 2025 no melhor cenário de lucro bruto, com a margem bruta de 51,3%. Então, mostra que a companhia tem conseguido crescer com um portfólio saudável de produto, priorizando o crescimento, mas também priorizando o valor agregado da linha. A unidade de bovinos, né, animais de produção, que compõem bovinos, aves e suínos, é a unidade que teve o maior crescimento nesse período, a mais impactada pelos lançamentos de produto. Aqui nós temos já o reflexo, né, do agregado do lançamento do Boosting, do Nexlaner, também da expansão das vendas dos produtos biológicos, das vacinas, como o Pedro comentou, né, além da imunocastração. Nós também temos a Glacier, né, a primeira vacina contra a Glacerella de dose única no mundo, então também um produto diferenciado, uma inovação disruptiva, né, a primeira vacina de dose única no mundo. Então, a linha cresce 29,1% no trimestre e mantém um crescimento acumulado de 21% nos 9 meses. Né. Estamos com 46% de lucro bruto, de margem bruta na linha, né, a maior margem bruta dos últimos trimestres, dos últimos períodos, né, e essa ligeira pressão no trimestre, como eu comentei, reflete o maior impacto do crescimento das vendas e de produtos de parceria, sem prejuízo, por outro lado, da expansão da margem de contribuição, porque esse crescimento traz uma diminuição relevante de despesas que eu vou mostrar mais adiante quando falar do SG&A da companhia. O segmento de animais de companhia teve um crescimento mais lento nos primeiros 6 meses do ano. A gente tem percebido o mercado mais pressionado, principalmente o varejo. A gente entende que é uma combinação de fatores que
desaceleram, né, o consumo, como taxas de juros mais elevadas, o endividamento das famílias. Então, a gente tem trabalhado bastante para fazer trabalho de sellout, tanto na distribuição como também nas revendas, mas no terceiro trimestre, a gente tem uma recuperação, a gente cresce 9,7 contra 4,8 do acumulado de 9 meses, e a gente já começa também a capturar nesse trimestre, apesar de ser apenas um mês de faturamento, o resultado do lançamento da OPET, que o Cleber comentou com bastante detalhe, e sobre o qual nós temos grandes expectativas, por ser um acesso novo. A companhia não participava desse segmento, que é o segmento mais relevante hoje dentro do mercado de saúde animal. Então, temos uma oportunidade bastante grande de fazer um crescimento relevante nos próximos, tanto no quarto trimestre como nos próximos anos. Mas a unidade vem com uma margem bruta extremamente saudável. Fechamos os 9 meses com 68,3% de margem bruta e 69% no trimestre. Operações internacionais, aqui estamos falando das operações locais de México, Colômbia e as exportações diretas para outros países da América Latina, substancialmente. Essa é, sem dúvida, uma grande avenida de crescimento da Urufino, né? Nosso propósito é ser a empresa mais admirada da América, reimaginar a saúde animal e ser a empresa mais admirada da América Latina. E o crescimento dessa unidade tem sido bastante relevante, com expansão de margem também muito importante, 63,9% de margem bruta nos 9 meses do ano e 63% no trimestre. Além de trazer um crescimento de receita e lucratividade, a operação internacional tem um componente importante que acaba funcionando como hedge natural da companhia, porque boa parte das nossas compras decorre de insumos importados. Então, temos aqui tanto o valor estratégico do crescimento e rentabilidade, mas também os aspectos financeiros de proteção cambial. A companhia, longa data, vem fazendo um trabalho, né, de buscar crescer, mas preservando, né, a eficiência, ou seja, fazendo da eficiência um motor, uma alavanca de crescimento. Então, nós tivemos uma diluição relevante de despesas no terceiro trimestre e também no acumulado de 9 meses. Então, a companhia basicamente tem investido, né, os recursos nas estruturas comerciais, que são muito importantes para suportar o crescimento de venda e mantendo todos os demais gastos aí crescendo em linha com a inflação. Então, isso traz uma diluição e, consequentemente, expansão de margem, tanto EBITDA como margem de lucro líquido também. E preservando, como o Cleber comentou no início da sua fala, preservando os investimentos em pesquisa e inovação, que são os responsáveis pela criação de valor, né, no longo prazo. Então, a gente está mantendo a agenda de 75,8 milhões investidos em 24. Esse ano nós temos investido 56,8 milhões da nossa receita em pesquisa e desenvolvimento, né, e essa agenda se mantém de forma bastante constante. Observe que, na média, a empresa investe 7,5% a 8% do seu faturamento em inovação. Trazendo o EBITDA ajustado da companhia, eu comentei no início, nós estamos crescendo em receita, mas expandindo o EBITDA de forma superior à expansão das vendas. 30,6% foi o crescimento do EBITDA no terceiro trimestre, 20% no acumulado. Então, nós estamos crescendo em receita, mas expandindo margem. Temos a melhor margem EBITDA, né, na série aqui apresentada, 20,6% no acumulado de 9 meses de margem EBITDA e 27,4% no acumulado de 3 meses. Só para e fechamos os temas, isso é resultado de um crescimento com preservação de margem bruta e diluição de despesa que permite a expansão do EBITDA. A geração de caixa da companhia nesses primeiros 9 meses tem sido bastante robusta, consistente. Aqui nós geramos 32 milhões de caixa operacional já líquidos, né, de pagamento de juros e também do imposto de renda, ou seja, é um caixa operacional líquido. Uma posição de 200 milhões no final de setembro, contra 234 ano passado, mantendo um bom nível de liquidez. E cabe destacar, né, que vocês olharam as nossas demonstrações financeiras e observaram que há um investimento maior esse ano em estoque, que, como o Cleber comentou, são vários lançamentos de produtos em 2025 que não constavam na base de 2024. Então, nós temos um investimento adicional na formação de estoques, cujas vendas estão se concretizando agora. Então, esse é o impacto maior da geração de caixa operacional, que ainda assim se mantém positiva. Os 32 milhões já é líquido dessa variação
incremental do capital de giro e do serviço da dívida. Então, bastante confortável com a geração de caixa, principalmente porque ela está também dentro de um contexto de endividamento bastante baixo, uma alavancagem tida ali de 1,16, abaixo do que era em 2021, por exemplo, e com uma composição de custo adequada ao nosso perfil de investimento. 8,25 foi o fechamento do custo da dívida agora em setembro, né, com uma Selic de 15%. E além da alavancagem, o custo que permite a empresa se manter competitiva no processo de inovação, nós temos uma composição bastante confortável, porque 89% da nossa dívida está no longo prazo, e desses 89%, 41,5% vence acima de 5 anos. Então, não temos aí a necessidade de renegociações pesadas ou de grandes alongamentos nos próximos anos. Então, isso, a geração de caixa, com uma dívida adequada ao nosso perfil de investimento bastante alongada, nos dá o conforto, né, de, nesse quadro, de dizer que a empresa mantém, né, e manterá uma agenda importante em investimento e inovação de novos produtos. Bom, eu termino a parte do resultado financeiro, devolvo a palavra para o Kleber, que vai conduzir a sessão de perguntas e respostas. Bom, eu estou observando aqui no Q&A que nós não temos nenhuma pergunta em aberta. Então, eu lembro que o nosso time de RI fica à disposição para eventuais questionamentos futuros. E me despeço, então, agradecendo a todos pela participação no call e também pela confiança dos investidores, dos nossos acionistas, dos nossos órgãos de gestão e principalmente do nosso time, que trabalha incansavelmente todos os dias reimaginando a saúde animal. Obrigado, um abraço a todos e até o próximo call.